Muito se fala sobre NAS e armazenamento dos seus dados, mas e quando você está num lugar remoto com uma conexão limitada ou até mesmo sem um lugar para descarregar as imagens do seu drone, câmera portátil ou celular? Como que você garante que os dados estejam armazenados em uma estrutura confiável? Muitos podem dizer que a solução para esses casos é carregar sempre um laptop ou até mesmo um pendrive ou HD externo. E essas soluções podem até solucionar parte desses problemas. Mas que tal uma solução de NAS portátil que pode ser inclusive utilizado como HD externo ou media player, com bateria, Wi-Fi e até mesmo funcionar como um hub de acesso para suas mídias digitais? Esse aqui é o UniFi Drive UT2, um NAS portátil que tem todas essas características e muito mais. E ele vai resolver um problema gigante que eu tenho aqui e eu já vou te contar sobre isso. Na caixa dele temos o manual do produto, cartão de garantia, carregador USB Power Delivery de até 33 watts, cabo USB-C, cabo HDMI, cabo de rede, parafusos para os HDs, controle remoto, chave Phillips para instalação dos discos e o UniFi Drive UT2. Ele é um drive bem bonito, com uma estrutura de metal e uma case de borracha para proteção. Com relação à conectividade, ele tem uma porta Ethernet de 2.5 GB, saída HDMI, conector de energia, porta USB-A, porta USB-C 3.2 Gen 1 com suporte a DisplayPort e slot para cartões SD e CF Express. E ainda tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Dentro dele tem um processador ARM Rockchip RK3588C, octa-core de 1.8 GHz com 6 tops de NPU, 8 GB de RAM LPDDR4X, 32 GB de armazenamento eMMC, 2 slots NVMe Gen 3 e uma bateria interna. Para instalar os drives NVMe, basta utilizar a chave de fenda inclusa e remover um parafuso. Então, é só instalar os dois discos NVMe. Aqui eu vou utilizar dois discos de 1 TB, mas o UniFi Drive UT2 suporta até 16 TB, sendo dois discos de 8 TB. Para ligar ele é muito simples, basta apertar o botão de power e aguardar. Você precisa de uma conexão de rede para a configuração inicial, podendo até ser via Wi-Fi através do smartphone. Ele vem com um sistema desenvolvido pela UniFi Drive, o UDOS, que fornece todas as capacidades ao dispositivo com todas as funcionalidades padrões que se espera de um NAS. Pelo smartphone, basta instalar o aplicativo do UniFi Drive, abrir o aplicativo e seguir com a instalação. Atualizar o dispositivo se tiver alguma atualização e configurar o Storage Pool. Aqui, nós temos duas opções, UDR ou RAID 1. RAID 1 é o clássico Mirror, que irá espelhar todo o conteúdo entre os drives, e o UDR é o Unified Drive Dynamic RAID. O UDR possibilita que você escolha pastas importantes para backup, ou seja, apenas os arquivos que você julgar necessários serão replicados no segundo disco. Isso faz com que você salve espaço e te dá um balanço melhor entre segurança ou eficiência. E o dispositivo também suporta RAID 0 ou stripping, que soma os discos, mas sem nenhuma redundância. Assim que escolher a opção do Storage Pool, o Unified Drive irá formatar os discos. Assim que concluído, o storage estará pronto para uso. E essa aqui é a tela do aplicativo do storage. Dá para fazer tudo por aqui: gerenciar arquivos, backup de fotos, backup do telefone, teste de velocidade de rede e até mesmo verificar as estatísticas de uso de disco, memória, processamento e rede. E tudo aqui é muito simples e bem intuitivo. Inclusive, diretamente no aplicativo ele já mapeia as fotos de acordo com os metadados de onde foram tiradas, e como o processador tem uma NPU, podemos habilitar o reconhecimento de retrato totalmente local, sem depender da nuvem. Uma das funções mais interessantes aqui é a de One Click Backup, que no sistema se chama Plug Backup, que pode ser configurado para um cartão SD, porta USB ou Type-C. O que o OneClick faz é algo mágico. Ao plugar o dispositivo de armazenamento, ele pode fazer uma cópia de todo o conteúdo para uma pasta no dispositivo, inclusive limpar o armazenamento plugado depois de concluído. E isso pode acontecer automaticamente ou com pressionar de um botão, de acordo com a sua configuração. E o processo de cópia inclui a verificação via MD5 checksum. Os arquivos são verificados enquanto copiam e só são apagados na origem caso o checksum bata, garantindo a integridade e prevenindo dados corrompidos na transferência. Agora, você lembra da porta HDMI? Ela é super útil para visualizar vídeos ou fotos. Podemos plugar o Unified Drive em uma televisão ou monitor e então parear ele com um controle remoto que vem com ele. E aqui nós podemos visualizar fotos ou vídeos que estão nos drives. Isso pode ser muito útil para ver filmes, séries ou até mesmo desenhos para criança quando estiver viajando. Também existe um aplicativo para Windows e Mac, o Unified Drive Desktop Client. E caso você esteja utilizando o Linux ou não queira instalar nada no seu PC, existe também a versão web. Esse aplicativo faz com que seja possível todo o gerenciamento e utilização do storage. Aqui nós temos testes de velocidade de rede, modo flash drive, que aloca parte do armazenamento do storage para ser utilizado como dispositivo USB,
Ao plugar o Wi-Fi Drive em seu computador ou celular via USB, ele vai ser detectado como um pendrive ou HD externo. Modo AP, que faz com que o Wi-Fi Drive funcione como um roteador. Docker para rodar containers. Compartilhamento de arquivos por SMB, WebDAV, DLNA, SFTP, FTP e NFS. E o mais interessante é que a própria página de configuração mostra como conectar cada um desses protocolos. Configuração da UPS, já que esse dispositivo tem bateria interna. Isso quer dizer que você não precisa se preocupar com desligar manualmente o dispositivo. Você pode apenas configurar para que ele seja desligado automaticamente em 1, 5, 10 ou 30 minutos após a queda de energia, ou quando a bateria ficar abaixo de 15%. As aplicações são bem padrões de um NAS. Temos aqui, por exemplo, um monitor que mostra a temperatura e uso da CPU, memória, disco, rede e também temos gráficos de utilização desses recursos, processos em execução e informações da rede. Lembrando que esse dispositivo tem rede cabeada e Wi-Fi. Em Cloud Backup, podemos conectar ele a um Google Drive ou OneDrive para sincronizar o T2 e o storage da cloud. No aplicativo de segurança, podemos ver os dispositivos que tiveram acesso ao T2 e também podemos acionar a proteção de ransomware, que basicamente detecta operações suspeitas e desativa os serviços de armazenamento para que o ransomware não consiga se espalhar. Também podemos habilitar o firewall ou bloqueio por endereço IP. Na central de backup, podemos configurar a sincronização de dispositivos de backup, para garantir o backup 321, por exemplo. E para quem não sabe como ele funciona, de maneira simples é manter 3 cópias dos seus dados em 2 tipos de mídia diferentes, sendo uma offsite, e isso é uma estratégia básica e fundamental de segurança de dados contra acidentes. Existe também um espaço seguro que criptografa os seus arquivos e os deixa seguros, mesmo se o seu drive for roubado. O aplicativo de Notepad serve para tomar notas, bem como interagir com o widget de Quick Note no seu PC. O T2 também conta com um sistema de scan de vírus embutido, que consegue varrer os arquivos e colocar em quarentena qualquer arquivo suspeito, como medida de segurança. Outra função que eu achei muito interessante é a do Virtual Device, que cria um smartphone Android virtual, no qual você pode utilizar para jogos, aulas online, vídeos e mais. E uma das funções mais interessantes aqui é o Docker, que possibilita rodar containers no storage. Com isso, você pode hospedar serviços e transformar esse NAS portátil em um Home Lab portátil. Basta efetuar o download da imagem direto do Docker Hub e escrever um arquivo de Docker Compose, e assim criar o container. Aqui mesmo na interface você consegue acessar o serviço via web, como por exemplo esse container do Doom que eu rodei aqui. Mas é claro que também dá para rodar pelo navegador, basta digitar o endereço do NAS e a porta do container. Mas vale lembrar que esse dispositivo tem um processador ARM e apenas 8 GB de memória RAM, então não é tudo que vai rodar nele. No final de contas, o UT2 é um dispositivo Linux, sendo possível inclusive acessar via SSH, caso habilitado. E aqui conseguimos verificar que ele é baseado no Debian 11 e utiliza o sistema de RAID em software do kernel Linux. E depois de quase uma hora de uso desse dispositivo fora da tomada, ele ainda ficou com 55% de bateria. Esses processadores ARM são muito eficientes e realmente foram uma bela escolha para esse dispositivo. E aqui vem o problema gigante que esse NAS portátil vai solucionar para mim. Eu tenho um drone e sempre que eu viajo e levo ele, eu preciso também levar um laptop, pelo medo de perder, não o drone, mas as filmagens que eu fiz com ele. Então a cada voo, eu pego o cartão SD, conecto no computador, faço o backup e coloco novamente no drone. Mesmo meu laptop tendo apenas 13 polegadas, ainda é muito grande para transportar, fora que ele pesa 1,3 kg, o que pode não parecer muito. Mas o T2 resolve esse problema com um One-Click Backup e pesa apenas 370 gramas, já com a case de silicone. E não é só com relação ao drone, isso também acontece quando eu levo alguma câmera. Eu sempre preciso ter o notebook em mãos para não correr o risco de perder meus dados. Mas agora eu posso ficar tranquilo, porque não importa para onde eu for, eu consigo carregar esse storage, o que pode ser muito útil para profissionais de tecnologia, fotógrafos, videógrafos e até criadores de conteúdo. Ter os seus dados, documentos e fotos sempre ao alcance, mesmo sem uma conexão com a internet, é sempre útil. Mas é claro que nenhum dispositivo é perfeito. Esse também tem os seus problemas. Acho que faltou um indicador de nível de bateria físico. Lógico que o principal objetivo da bateria é ser uma OPS, mas seria interessante ter esse nível através de LEDs ou até mesmo de uma tela de e-ink. Mas dá para ver o nível de bateria diretamente pelo aplicativo ou via web.
O sistema é proprietário e, infelizmente, não é possível, no atual momento, a instalação de um sistema operacional genérico. Mesmo apesar de rodar com base no Debian 11, a Unified Drive informa que irá continuar com atualizações de patches de segurança e melhorias além do ciclo de vida oficial dessa versão do Debian. Mesmo suportando 16 TB de disco, o manual informa que para operação estável com discos de 8 TB é indicado a utilização com fonte externa de energia ou powerbank com suporte no mínimo a 12 volts e 3 amperes. E infelizmente, a memória RAM é soldada, o que impossibilita upgrades, mas para se ter portabilidade é preciso sacrificar algo, e 8 GB é mais do que o bastante para esse tipo de dispositivo. Mais uma coisa tem que ser dita. Esse foi o primeiro NAS que eu testei, com guias de como conectar em cada protocolo embutido na interface web e uma página extensiva de problemas com os quais você pode se esbarrar e com a solução de cada um desses problemas. Fora a função já built-in de requisição de suporte, fazendo com que a experiência do usuário seja muito mais suave. E como essa história de também é um SBC Linux ARM, é claro que eu não deixaria de fazer os testes de desempenho com ele. E os resultados foram os seguintes. Em single core, ele ficou com desempenho 3 vezes melhor do que um Raspberry Pi 4 e um pouco abaixo do Orange Pi 5 Max, que tem a mesma série de processador. E em multicore, ele ficou acima do Raspberry Pi 5. Lembrando que no caso do Unified Drive UT2, os testes foram executados com o sistema do NAS já rodando, o que consumiu bastante recurso, e como o processador é bem parecido com o Orange Pi 5, eu entendo que o desempenho deve ser igual. Esse dispositivo definitivamente vai comigo em todas as viagens, solucionando alguns dos problemas que eu já tive. E mesmo achando que o público dele é bem específico, é muito interessante ver uma solução de NAS portátil com bateria built-in. Eu acredito que esse dispositivo abre uma gama enorme de possibilidades que provavelmente está servindo de inspiração para outras marcas. Mas me conta aqui nos comentários se um dispositivo como esse faz sentido para o seu uso ou o que mais você gostaria de ver sobre ele. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!